Veja esta matéria. Professor de faculdade dos Estados Unidos defende pedofilia. Ele não entende porque pedofilia é considerado crime. Meu vídeo de hoje é sobre isto. Eles querem os seus filhos. Recentemente, o portal de notícias Gospel Prime fez uma matéria sobre um professor de filosofia da Universidade Estadual de Nova York. O professor argumentou em um vídeo que, para ele, não é óbvio o porquê adultos não devem ser legalmente permitidos a ter relações sexuais com crianças. Ele continuou: imagine que um homem adulto quer fazer sexo com uma menina de 12 anos. Imagine que ela é uma participante disposta. Uma visão muito padrão, muito amplamente difundida, é que há algo profundamente errado sobre isso. E é errado independente de ser criminalizado. Não é óbvio para mim que isso é de fato errado, disse ele. E veja como que o professor desenvolveu o seu argumento a favor da pedofilia. Exigimos que crianças façam inúmeras coisas que elas não querem, como ir à igreja, ir à escola. Por que não deixar que elas façam o que elas querem, como transar com um adulto? É claro que isso é um absurdo, eu acho um absurdo a fala dele e você também. Mas por que achamos que isso é um absurdo? Porque estamos debaixo da influência da fé cristã. Antes da fé cristã chegar, em várias culturas, o abuso contra crianças, a pedofilia era normal e tolerada. Na Grécia e no Império Romano, por exemplo, usar os menores como objeto de satisfação pessoal dos adultos era algo bastante comum, sendo até prezado e tolerado. Renato Porstelli ensina o seguinte: inclusive havia a aprovação da comunidade para a manutenção de prostíbulos em que meninos escravos eram usados para satisfação sexual de adultos. Entretanto, com o surgimento do cristianismo, iniciou-se um ciclo de condenação da prática sexual entre adultos e crianças por volta do século XVII. Hoje, em muitas culturas árabes, ainda é comum o casamento de homens velhos com menininhas de 12 anos. Sim, a fé cristã é este muro de proteção contra essas barbaridades que nós estamos vendo nesses dias. Você acha que o que esse filósofo falou é um absurdo distante de nossa realidade? Um caso raro de abuso contra a inocência das crianças? Meu querido, acorde! A inocência das crianças está sendo sistematicamente estuprada nas escolas deste país, em que, em nome da preservação da saúde das crianças, professores expõem essas crianças a conteúdos sexuais. Eles ensinam sobre sexo às crianças. E você, pai, que terceirizou a educação de seu filho à escola, sabe o que acontece lá entre as quatro paredes da sala de aula? Você não lembra daquele espetáculo de horrores que aconteceu no Museu de Arte Moderna, lá no Ibirapuera, na zona sul de São Paulo? Crianças de 4 anos, gente, elas estavam tocando em um homem nu, peladão lá no palco. É um absurdo. Lembra também do Quer Museu? Aquela exposição que fazia apologia à pedofilia e à zoofilia? Mas isso de defender a pedofilia não é apenas algo que está acontecendo agora. Antes disso, lá em 1977, 3 senhores foram condenados à prisão por fazer sexo com crianças de 13 anos. Vários intelectuais à época emitiram um manifesto no jornal Le Monde protestando contra a sentença. Simone de Beauvoir foi um desses intelectuais aí. Em carta aberta, ela falava sobre o direito da criança e do adolescente para manter relações com as pessoas de sua escolha. Ora, diante de tudo isso, a primeira coisa que a gente tem a dizer é que, quando você retira Deus, a moralidade é sustentada por um fio fino, incapaz de manter qualquer noção absoluta de certo ou errado. Sim, sem Deus, como disse Dostoiévski, tudo é permitido, até a pedofilia. Na minha série sobre ateísmo, mais especificamente no episódio 2, eu explico que, se Deus não existe certo ou errado. Por exemplo, por que seria errado o homossexualismo? Se Deus não existe, você pode argumentar o seguinte, da seguinte maneira com o gay. Porque você estaria mais exposto a doenças e o gay poderia retrucar. Eu não ligo de morrer cedo, eu não ligo em morrer cedo. Você não poderá se reproduzir. E aí o gay retruca. Mas quem disse que eu quero ter filhos? Mas isso pode significar o fim da espécie. E ele retruca: ora, todos morreremos um dia. Se Deus não existe, quem é a autoridade para dizer o que podemos ou não podemos fazer? Se todos somos iguais, quem é você para me dizer o que eu não posso fazer? Que eu não posso fazer isso ou aquilo? Você já argumentou mais ou menos assim também em várias oportunidades. Você ouve uma proibição em algum lugar e retruca: quem disse? Você está em busca de uma autoridade que legitime tal ordem. Mas se Deus não existe ninguém acima de nós. Somos senhores de nós mesmos. Sem Deus, somos apenas animais evoluídos em busca da satisfação imediata de nossos prazeres. Afinal, não haverá vida após a morte se Deus não existe. O paraíso é aqui
ou não será em lugar algum. Por isso, precisamos satisfazer as nossas vontades agora. Assim, sem Deus, nada é absurdo. Nem o homossexualismo, nem o assassinato, nem a pedofilia. A segunda coisa a se dizer diante desse absurdo desse professor é que esses caras, eles não querem apenas se satisfazer com as nossas crianças, mas usá-las como soldados. Em toda a história humana, todos os homens que queriam conquistar o mundo sempre souberam, de maneira muito óbvia, que quanto maior o exército, maior a sua força bélica. No Egito, por exemplo, ao perceber que Israel estava tendo muitos filhos, Faraó mandou matar os meninos. Afinal, a criança de hoje é o soldado de amanhã. Ao violar a inocência do seu filho ali na escola, e isso acontece quando eles falam sobre sexualidade aos seus filhos, na mais tenra idade, a esquerda, ela está aliciando seus filhos para o exército deles. Os comunistas entenderam que a fé cristã, ela é um empecilho para o seu avanço. Perceberam também que bastava atacar a sexualidade cristã. Por quê? Pois um menino que foi viciado em sexo desde pequeno não terá atração pela fé cristã, que lhe diz que ele deve casar com uma única mulher e ficar com ela até o fim dos seus dias. Esse é um dos motivos que, inclusive, me levou a optar pelo homeschooling, a perversão sexual de nossos filhos que acontece em grande parte das escolas deste país. Se você não conhece o assunto, eu tenho uma série de vídeos aqui no meu canal no YouTube e também tem um curso que está em promoção, essa promoção vai até amanhã, dia 18 de fevereiro, às 21 horas. Então, não perca tempo, adquira esse curso e livre o seu filho dessa perversão sexual. Deus abençoe, até a próxima.